ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. Olá pessoal, uma boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que curte humanas. Estamos dando continuidade e muito breve de finalizar a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, QG Os Vermes. Já vamos aí no capítulo 59, cujo tema é o Pellegrino Baroni. Se você chegou de paraquedas aqui, eu oriento que você dê uma olhadinha na nossa playlist para dar aquela sondada e entender do que se trata esse trabalho. E também para o vídeo não ficar muito extenso, muito maçante, utiliza aí essa ferramenta para te auxiliar nas suas pesquisas. Ao que foi um livro que me ajudou muito na época da graduação, porque ele trata de microhistória, de Inquisição, né? Período pré-moderno. Então, até mesmo você que está no ensino médio ou fundamental, de alguma forma esse livro ele pode te auxiliar. Então, utiliza esse conteúdo, utiliza esse material como audiobook e capricha aí nas suas pesquisas, tá bom? Vamos lá, gente. Na aula anterior nós falamos sobre o escólio e mostramos as semelhanças, né, entre o Menóquio e esse senhor aí, o escólio. E notamos que as semelhanças entre as profecias do escólio e os discursos de Menóquio são evidentes. Não se explicam, é óbvio, pela presença de fontes comuns, a Divina Comédia, o Alcorão, conhecidos de certo por Escólio e provavelmente também por Menóquio. O elemento decisivo é um estrado comum de tradição, mito, aspiração e tudo isso transmitindo de forma oral, através das gerações, né? Aí a cultura oral. Em ambos os casos, fora o contato com a escrita na escola que fizeram esse estrado profundo de cultura oral aflorar. Menóquio deve ter frequentado uma escola de Abaco. Escólio escrevia sobre si mesmo. Quando ele diz, fizera-me pastor, após aluno, e depois artesão, e então pastor de gado numeroso, e logo aluno. Mais tarde artesão, e outra vez pastor. Eu aprendi as 7 artes mecânicas, e já pastor, e logo fui aluno. Filósofo, astrólogo, profeta, era como Menóquio se definia. Escólio se definia como astrólogo, filósofo, poeta, além de profeta dos profetas. Mas apesar disso, existem algumas diferenças nítidas. Escólio dá a impressão de estar confinado num ambiente camponês, quase totalmente privado de contatos com a cidade. E Menóquio ele viajou várias vezes a Veneza. Escólio nega qualquer valor aos livros que não sejam os 4 livros sagrados, ou seja, isso é o Velho e o Novo Testemunho, o Velho e o Novo Testamento, melhor dizendo, o Alcorão e o seu próprio livro, o Setenário. No obedecer a Deus, has de aprender, não no estudar ou tampouco no ler. Todo doutor seria interdito e expulso que não possa estudar e nem escrever, leitor, compositor ou impressor. Não escrevas mais livro, nem o imprima, que lógico, arguidor ou pregador só possa discutir ou predicar os 3 livros sagrados que disse eu, e este livro que é de Deus mais do que meu. Aí ele se falando das escrituras. Menóquio compara o Fioretto della Bíblia, mas também comprara o Fioretto della Bíblia, mas também pedir emprestado o Decameron e as Virgens de Mandeville. Afirmara que a escritura poderia ser resumida em 4 palavras, todavia sentia a necessidade de se apropriar ainda mais do patrimônio de conhecimento de seus adversários, que no caso são os inquisidores. Percebe-se, portanto, no caso de Menóquio, um espírito livre e agressivo, decidido a acertar contas com a cultura da classe dominante. No caso de Escólio, a posição é mais reservada.
esgotando a própria carga polêmica na condenação moralista da cultura urbana, no desejo vago de uma sociedade igualitária e patriarcal, mesmo desconhecendo os traços do novo mundo desejado por Menóquio, cremos que podemos imaginá-lo, ao menos em parte, diverso do representado pela utopia, desesperadamente anacrônica do Escólio. Mais próximo de Menóquio parece estar um outro moleiro, que era o Pellegrino Baroni. Esse aí já é um outro elemento, né? Já um outro elemento de comparação para Menóquio. E esse Pellegrino Baroni era conhecido como Pigno, o Gordo, que vivia numa aldeia dos Alpes modenenses, Savigno Supanaro. Foi processado em 1570 pelo Santo Ofício de Ferrara, mas 9 anos antes foram obrigados a abjugar alguns erros em matéria de fé. Seus cidadãos o consideravam mau cristão, herético, luterano, ou então até mesmo, acima de tudo, um bobalhão. Na verdade, Pigno era qualquer coisa, menos bobalhão. Durante o processo soube manter a discussão com os inquisidores, mostrando, além de grande força de vontade, uma inteligência sutil e certa astúcia. Porém, não é difícil entender a confusão dos habitantes da aldeia e a indignação do pároco diante dos discursos de Pigno, porque ele negava a interferência dos santos, ele negava a confissão, os jejuns prescritos pela igreja, e até aqui estaríamos no âmbito de um luteranismo genético. Só que, no entanto, afirmava também que todos os sacramentos, inclusive a Eucaristia e aparentemente o batismo, ele não negava, e tudo isso havia sido instituído pela igreja e não por Cristo, e que mesmo sem eles se poderia alcançar a salvação. Observe que tem muita familiaridade com o que o Menóquio pregava, né? Isso é muito interessante. Além disso, afirmava que no paraíso seremos todos iguais, tanto receberá as graças o grande como o pequeno, que a Virgem Maria nascera de uma serva, que não existia inferno ou purgatório e que era invenção dos padres e frades para lucrar, que, se Cristo tivesse sido homem de bem, não teria sido crucificado, que morto o corpo, morre a alma, e que todas as fés eram boas para quem as observasse corretamente. Embora tivesse sido torturado várias vezes, Pigno negou de maneira obstinada ter cúmplices, afirmando que suas opiniões eram fruto de uma iluminação recebida durante a leitura dos evangelhos em língua vulgar, um dos 4 livros que lera, né? Os outros eram o Saltério, a Gramática de Donato e o próprio Fioretto della Bibbia. Então, a carga de leitura de Baroni com a carga de leitura do Menóquio são semelhantes, então por isso os seus discursos também traz certa familiaridade, porque eles vêm da mesma origem literária. O destino de Pigno foi diferente do de Menóquio. Pigno foi condenado a viver perpetualmente na aldeia de Savignano. Dali fugiu para escapar da hostilidade de seus conterrâneos, mas logo em seguida se apresentou ao Santo Ofício de Ferrara, aos seus torturadores pedindo perdão. Àquela altura, era um homem derrotado. O inquisidor, por caridade, acabou arrumando-lhe um cargo de criado do bispo de Modena. O fim dos 2 moleiros foi, portanto, diverso, mas as semelhanças eram suas vidas. Era surpreendente. De certo, trata-se de algo mais que uma extraordinária coincidência. Na Europa pré-industrial, o fraco desenvolvimento das comunicações obrigavam mesmo os pequenos centros habitados a ter pelo menos um moinho, seja ele de água ou vento. A profissão de moleiro era então uma das mais comuns. A presença maciça de moleiros nas seitas heréticas da Idade Média e mais ainda entre os anabatistas não era apresentada. Assim, nada se parecia excepcional. Entretanto, quando em meados do século XVI, o poeta satírico Andrea de Bergamo afirmou que um verdadeiro moleiro é meio luterano, ele parecia estar fazendo uma alusão mais específica. A hostilidade secular entre camponeses e moleiros
consolidara a imagem do moleiro esperto, do moleiro ladrão, enganador. Isso tudo, por definição, destinado às penas do inferno. É um estereótipo amplamente testemunhado pela tradição popular, através das lendas, dos provérbios, fábulas e contos. Fui até o inferno e vi o anticristo, diz um canto popular toscano. A acusação de heresia casava muito bem com o tal estereótipo. Contribuía para alimentá-la o fato de o moinho ser um lugar de encontros, de relações sociais, num mundo predominantemente fechado e estático. Um lugar de troca de ideias, como a taverna e a loja. Com certeza os camponeses que se amontoavam nas portas do moinho, e esse moinho era um terreno mole e pantanoso, ruim, um terreno cheio de mijo de animais. E isso nas palavras do mesmo André de Bergamo, só para dar um ensejo. E eles ali se reuniam para moer os grãos, e ali deviam falar sobre muitas coisas, e o moleiro, por tabela, daria também a sua opinião. Não é difícil imaginar cenas como a que aconteceu certo dia diante do moinho de Pigno. Este, dirigindo-se a um grupo de camponeses, começara a falar sobre padres e frades, até um companheiro seu, Domênico de Mazafis, voltar e convencer todos a ir embora dizendo: meus filhos, seria bom se vocês deixassem o serviço do ofício para os padres e frades, e não falassem mal deles, e deixassem Pelegrino de Graça, o Pigno, de lado. As próprias condições do trabalho faziam dos moleiros, analogamente aos taverneiros, comerciantes, artesãos ambulantes, um grupo profissional aberto às ideias novas e propensas a difundi-las. Além disso, os moinhos situados em geral longe das habitações e dos olhares indiscretos serviam muito bem de abrigo para reuniões clandestinas. O caso de Módena, onde em 1192 a perseguição aos cátaros levou à destruição dos moinhos dos Patarines, não deve ter sido um mero caso de exceção. Finalmente, a posição social particular dos moleiros tendia a isolá-los da comunidade em que viviam. Já mencionamos a tradicional hostilidade dos camponeses sobre esse assunto. A ela é preciso acrescentar o vínculo de dependência direta que ligava os moleiros aos feudatários, que durante séculos mantiveram o privilégio da moagem. Só que não sabemos se esse era também o caso de Monterreale. O moinho para beneficiar os tecidos, alugado por Menor e seu filho, era, por exemplo, propriedade de particulares. Entretanto, uma tentativa como a de convencer o senhor do lugar, que era o Giovan Francisco, conde de Monterreale, de que não se sabia qual era a fé verdadeira, usando como argumento a lenda dos Três Anéis, foi possível justamente pela atipicidade da figura social de Menóquio. Sua profissão de moleiro o distinguia de imediato da multidão anônima de camponeses, com os quais Giovan Francisco de Monterreale jamais teria sonhado em discutir questões religiosas. Mas Menóquio também era um camponês que trabalhava na terra, um camponês vestido de branco, como descreveu o ex-advogado Alessandro Pellicreto, que o encontrara rapidamente antes do primeiro processo. Tudo isso talvez nos ajude a compreender a completa relação existente entre Menóquio e a comunidade de Monterreale como um todo, apesar de ninguém ter aprovado suas ideias, com exceção de Melchior de Gerbas, mas é difícil avaliar as eventuais reticências das testemunhas perante os inquisidores. Isso é óbvio. Muito tempo passara, cerca de 30 anos, até que Menóquio fosse denunciado às autoridades religiosas. E quem o denunciara, afinal, fora o pároco da aldeia, instigado por outro padre, a despeito de sua singularidade. As afirmações de Menóquio não deviam parecer aos camponeses de Monterreale tão estranhas às suas exigências, crenças e aspirações a ponto de instigá-los a fazer a denúncia. Chegando ao final de mais uma videoaula, pessoal. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha nossos conteúdos. Fiquem todos bem e até uma próxima. E nunca se esqueça, conhecimento é poder.